2 de janeiro de 2025. Uma palavra de Deus. Gênesis capítulo 4, a Bíblia fala para nós de Caim e Abel. Mas eu quero me ater somente na pessoa de Caim, o rebelde Caim, o errante Caim, o perverso Caim, o sem temor a Deus Caim. Caim deixou para nós uma triste história, uma triste lição, mas precisamos estudar, ler, pesquisar sobre Caim para não cairmos no mesmo erro que esse cidadão caiu. O espírito errante de Caim continua em nossos dias, como aquele espírito que apoderou de Judas ou influenciou Judas a negar o Senhor Jesus, também continua em nossos dias. Caim foi um retrato fiel da maldade, da perversidade. Mesmo ele recebendo a atenção de Deus e Deus aconselhando-o a fazer o bem, ele continuou a fazer o mal. Caim foi indomável. Caim preferiu o caminho mortífero do pecado, do homicídio, do afastamento de Deus, do temor a Deus. Ainda hoje, os Caíns, cheios de toda maldade, figuram-se entre nós, vivendo na contramão do amor e da piedade. É doloroso afirmar que muitos desses infelizes, com o mesmo espírito de Caim, se destacam entre nós, causando escândalo e vergonha àqueles que andam em retidão a Deus. Não aceite, repreenda, trate esse espírito de Caim assim que você o perceber. O falso sacrifício de Caim, a aparente religiosidade de Caim, ele só tinha aparência de servo, ele só tinha aparência de quem servia a Deus, ele só tinha aparência que era bom, ele só tinha aparência de piedade, mas era um indomável, um sem temor, um perverso, um homicida, sem aprovação de Deus. Caim não teve aprovação de Deus. Coisa triste é um homem ou uma mulher que não tem aprovação de Deus, ou que perdeu a aprovação de Deus. O Senhor Jesus um dia disse: sem mim nada podeis fazer. Quando se perde a aprovação de Deus, perde-se o sentido da vida. Porque você pode ser aplaudido e aprovado por todos os homens, mas se perdeu a aprovação de Deus, a coisa vai ficar feia. Que você possa ter a alegria de agradar a Deus, de ser aprovado por Deus. Caim era truculento, um homem truculento. Caim era incontinente, não aceitou orientação de Deus, porque lá em Gênesis capítulo 4, versículo 7, quando Deus rejeita a sua oferta, ele fica aborrecido, fica lá triste nos cantos. Então Deus disse para ele assim: olha, se você fizer o bem, ou se você fazer direito, se você fazer conforme eu me agrada, haverá aceitação para ti. Caso contrário, não. Então Caim, ele não aceitou a orientação de Deus. O que esperar de uma pessoa que não aceita a orientação de Deus? O que esperar de um servo,
de um homem, de uma mulher, de um jovem, de um obreiro que não aceita a orientação de Deus. Não terá sucesso, não terá felicidade. Caim não respeitava nem a Deus, nem a Deus. Se você ler Gênesis capítulo 4, versículo 9, você vai ver que nem a Deus Caim respeitava. Quando Deus faz uma pergunta para ele, onde está Abel, seu irmão? Ele ironicamente, cinicamente diz, porventura sou eu o guardador do meu irmão? Então Caim não respeitava nem a Deus. Então uma pessoa que não respeita nem a Deus, ele não vai respeitar pastor, ele não vai respeitar pai, mãe, irmão, patrão, não vai respeitar ninguém, meu irmão. Então uma pessoa que não respeita, ele não merece a sua atenção. Ele não merece créditos. Ele não merece você estar perto dele. A Bíblia fala da religião de Caim sem misericórdia. A religião de Caim é sem a misericórdia. Não poupou a vida do seu irmão. Tomado de inveja, tomado de ciúme, tomado de um monte de sentimento carnal, ele planeja, ele projeta, ele maquina, arma uma estratégia e mata o seu irmão Abel. Que triste. Primeiro homicídio registrado na Bíblia. Não poupou a vida do seu irmão. A religião de Caim é sem a misericórdia. Ele continuou errante. A Bíblia diz no versículo 12 de Gênesis 4 que ele se tornou errante pela face da terra. Deus não matou Caim, mas Deus tratou Caim, puniu Caim, rejeitou as ações de Caim e ele se tornou um errante sobre a terra. Perdeu a oportunidade da reconciliação. Quando ele teve a oportunidade de pedir perdão para Deus, de consertar, arrepender, abandonar aquele procedimento, ele não fez. Então perdeu a oportunidade de reconciliação, tanto com seu irmão Caim, quanto com Deus. Não perca a oportunidade. Quantos velórios que a gente vai, e aí está lá o filho ou a filha abraçado no caixão, dizendo, pai me perdoa, mãe me perdoa, oh meu irmão me perdoa. Já era, meu irmão. Reconcilie enquanto há tempo. Paulo disse, não se põe o sol sobre a vossa ira. Se acerte com Deus, se acerte com as pessoas, antes que elas se vão dessa terra, ou você se vai. George Miller escreveu, não saia de casa sem ter uma conversa séria entre você e Deus, e você acertar as coisas com Deus. Quando se ofende um irmão, ofende-se também a Deus. A Bíblia diz isso. Se eu não amo o meu irmão que eu vejo, se eu abrir a boca e falar que amo a Deus, eu sou um fingido, um hipócrita. Então, quando se ofende a um irmão, ofende-se também a Deus. Quando Caim matou Abel, ele ofendeu gravemente a Deus. Orgulho precede a queda do homem. Provérbios 16, versículo 18. O orgulho precede a queda do homem. O orgulho tirou Lúcifer do céu. O orgulho fez Nabucodonosor comer capim, ficar 7 anos como animal irracional. O orgulho abateu Belsazar. O orgulho abateu Tiro, o rei de Tiro. Moabe. O rei Urias. Nasceu uma lepra na sua testa imediatamente por causa do seu orgulho. Ninguém diz que é orgulhoso, mas essa praga está invisível no coração dos homens e das mulheres. Repreenda o orgulho da sua vida.
Viver com Deus, meio às provações, é o que importa. Viver em paz com o próximo é mandamento do Senhor. Viver com Deus em meio às provações é o que importa. Viver em paz com o próximo é mandamento do Senhor. Faça isso. Caim não ouviu a Deus. Ele maculou sua história de fé, não dando ouvido ao Senhor. Triste fim do homem, da mulher, do jovem, do adulto, do velho, do obreiro, do líder, que não dá ouvidos ao Senhor. Se não dermos ouvidos a Deus, não teremos um fim bonito e não herdaremos a glória eterna. Caim armou emboscada no campo com Abel. No versículo 8, Caim armou emboscada no campo com Abel. O campo é perigoso. Você que está no campo de batalhas espirituais, no campo dirigindo uma igreja, um campo, um ministério, o campo é perigoso. Muito perigoso. O campo é suscetível de surpresas e decepções. Foi lá no campo que Caim matou Abel. E tem muitas passagens bíblicas que falam do campo. Caim semeou o mal e foi fortemente sentenciado pela sua semeadura. O que você está semeando? O que você está semeando, você vai colher. Se você está semeando no espírito, vai colher coisas espirituais. Se você está semeando na carne, vai colher coisas desagradáveis. Seu prejuízo foi maior do que o de Abel, com certeza. Perdeu a riqueza da presença de Deus e foi expulso da sua presença. Abel foi enriquecido indo para Deus. Os maus exemplos de Caim refletem nos seus muitos discípulos hoje. Cometem todos os tipos de maldade, embora convivem conosco, porém reprovados por Deus. A turma com o espírito de Caim continua por aí. Muitos estão dentro da igreja. Tito, capítulo 1, versículo 16. Cuidado, o espírito de Caim é sequente. Não estamos livres de encontrá-lo novamente na nossa caminhada de fé. A inveja e o orgulho de alguns obreiros têm sido os intrusos malignos à frente de todo aquele que serve ao Senhor com fidelidade. Cuidado com os invejosos e os orgulhosos. Eles são destrutíveis. Eles querem crescer não pelo meio legal, pela forma legal. Eles querem crescer te entregando, difamando, sendo agentes secretos como detetive, te perseguindo, te seguindo, procurando todas as suas falhas para crescer em cima de você. Eles querem crescer te matando, te destruindo. Meu irmão, minha irmã, repreenda o espírito de Caim. Não aceita, ele é destrutível. Que Deus te dê um espírito de temor, de graça, de fidelidade, de fortaleza. Amém? Que Deus te abençoe.